Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Café Country, hoje com um assunto um pouquinho polêmico, que é como iniciar no triatlon, quem pode iniciar no triatlon, quem deve ou não fazer triatlon e como fazer tudo isso. Estamos aqui hoje com a Érica Magrice. Oi, Eriquinha. Oi, pessoal. Betaço, o ancião do tri. Fala, Vagnão, Eriquinha. Essa vai perdurar. Não, essa tem que pegar, é diferente. E nós aproveitamos aqui o nosso queridíssimo Richard, que não resistiu e vai participar novamente conosco hoje. Tudo bem aí, Richard? Tudo ótimo, obrigado. E sempre vou estar disponível, viu? É só me chamar que eu tô aqui de novo. Nós vamos lhe usar. Abuse. E hoje um assunto que é um pouco controverso. Betão, como você iniciou no triatlon, Betão? Conta um pouquinho pra gente essa história aí. É que o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Eu sempre fui uma criança ativa, né? Meu pai sempre gostou muito de esporte. Meu pai pratica esporte até hoje. E a minha primeira lembrança, assim, do esporte foi a escolinha do CPUSP. Quando eu tinha uns, acho que 5 anos, mais ou menos. Você cresceu lá, né? É, meu pai é professor, meu pai é médico, né? Professor universitário. E aí eu comecei a frequentar lá, tinha uma escolinha de esportes lá, e a gente ia lá pra fazer de tudo. Desde natação, atletismo, brincava com bola, subia no banco, descia do banco. Iniciação de esporte mesmo, né? Coisa bem lúdica. Aí depois fui fazer futebol de salão, basquete, mas nunca fui bom em nenhum... Basquete até que fui melhor, mas no futebol nunca fui bom. Mas só que eu sempre... É uma coisa que a gente chama atenção, né? Que no Brasil não tem muito. No Brasil, ou você joga futebol, que aí você chama atenção. Meus amigos jogavam bem futebol, eles iam jogar em algum clube grande, Toda né? criança quer começar e quer... Homem tem que jogar futebol, tem essa história cultural nossa. Mas né? por exemplo, quando eu jogava futebol, eu gostava dos treinos físicos, sempre adorei. Aqueles testes de 12 minutos, pra mim, era o mais legal. Porque era a hora que eu conseguia ser melhor que todo mundo, né? Pô, eu ia jogar basquete, eu tenho 1,82 m, eu pulava alto pra caramba, adorava fazer os treinos pra ficar... E aí, com o tempo, isso foi... Isso foi muito legal como acervo motor pra você entrar, né? Mas o triatlon em si, quando que você... Então, aí, do triatlon, como que começou? Eu sempre adorei bicicleta, sempre. Vivi na minha rua, na Nebraska, ali no Brooklyn, de bicicleta pra cima e pra baixo, bicicleta. E aí eu ia fazer bicicross naquela pista que tinha ali no Shopping Morumbi, e onde é hoje o Parque do Povo. Sim. Tinha uma outra. Sim. E começava a fazer bicicross. Aí eu fui mountain bike e tal. Aí quando eu entrei na faculdade, na USP você tinha muito acesso ao esporte, né? Você via muita gente fazendo esporte lá dentro do CPUSP. E lá foi que eu vi o primeiro triatlon que eu me lembro que eu fiz. Que foi em 97. Que acho que no Circuito Centro, alguma coisa assim. Você comentou isso. Você comentou já isso. Então foi o primeiro triatlon que eu vi. E aí Só que eu não nadava, né? Eu tive que aprender a nadar. E aí que eu comecei. Foi ali que a minha primeira experiência do triatlon foi essa. Legal. Richard entrou quando aí na brincadeira? Então, mas justamente isso, Beto. Você começou fazendo BMX. E eu também. Eu tenho um começo parecido, eu comecei na natação. Você assistiu ET e decidiu comprar um BMX também. Não, o que todo mundo fez isso. Eu, por exemplo, tive uma Caloi Cross que era... Extra Light. Extra Light. A minha era Extra Nylon azul, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Mostra uma foto dessa bicicleta, não faço ideia. A minha tinha até nome, Marieta. Cara, eu guardei essa bicicleta até ter uns 35 anos. Aí eu acabei tendo que me desfazer, porque ela estava já em frangalhos. Mas a Marieta me acompanhou durante muito tempo. E eu fiz justamente isso. Só que eu comecei na natação no clube, né? Você é meio que obrigado desde criancinha. Eu acho isso muito bom, mas na época eu não gostava tanto. Fazia natação em piscina. Ganhei a bicicleta e comecei a brincar de uma pista de BMX. Era bicicross na época. Né? Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Do lado do estúdio onde era filmado Os Trapalhões. Olha que bacana. Não sei se você lembra, assim, de uma parte, assim... E era patrocinado pela Caloi. Então, assim, também comecei com a natação e consegui. A corrida era do colégio. Então, era do atletismo do colégio e jamais juntei os três. Mas é muito legal que isso dá um acervo motor gigante, né? Veja que a habilidade que vocês construíram com o bicicross, hoje em dia é muito difícil de se ter, ou de se conseguir com os atletas, Wagner, né? você também construiu um acervo motor desde pequeno, né? Sim. Eu participei de vários esportes na escola, sempre quis fazer triatlon desde os meus 16 anos e já migrei direto para esse esporte, mas antes disso surfei, andei de skate... Futebol, basquete, enfim, tudo isso me deu uma certa capacidade aí. Não era tão mocorongo como hoje, né? Estou um pouquinho mais parado, vamos dizer assim, sedentário.
mas eu tive realmente uma iniciação esportiva, cresci um pouco mais na rua, no bairro, então a gente tinha uma vivência motora muito grande, e isso possibilita no futuro você se envolver com o esporte e ter uma habilidade, vamos dizer assim, melhor, né? Aí não fica tão morto quanto eu. Como que foi a sua iniciação, Erika? No triatlon, no esporte Você ou teve no... uma iniciação no esporte? Como foi não, isso? Né? Não tinha. No caso, não. Eu me lembro desde sempre como sedentária. Assim, Seus pais não participavam de nada, não incentivavam? Não, a minha mãe, eu lembro dela, assim, às vezes ela ia jogar vôlei com o pessoal do colégio. É a única lembrança que eu tenho. Eu fiz balé muito tempo, mas não conta. Tenho uma boa flexibilidade, mas de resto, zero acervo motor. O Wagner sabe, me joga uma bola, eu não consigo segurar. Eu caio no chão antes de pegar a bola. E eu comecei no triatlon totalmente por acaso, assim. Naquela época eu tava querendo começar a fazer alguma coisa. Aí, tipo, eu ia na academia, me inscrevia na academia. Aí meio que comecei a fazer musculação, mas também totalmente sem acompanhamento nenhum. Nossa, totalmente morta. Aí eu morava ali na Leopoldo, perto do Parque do Povo. Aí de sábado eu comecei a ir com a minha roommate, a gente ia caminhando até o Parque do Povo, daí dava uma corridinha, aí eu decidi que eu ia fiz uma corrida de 10K, não sei como, até hoje eu não sei como eu sobrevivi. Eu tinha treinado zero para aquilo, enfim, o triatlon surgiu de um acaso da vida, mas eu tenho zero acervo motor e até hoje, tipo, faz falta. Essas são as nossas experiências, né? Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, com o crescimento do número de adeptos ao triatlon, os praticantes, a gente tem todo tipo de público, né? Que tem acervo motor, que não tem acervo motor, que tem uma certa dificuldade. E isso é um problema, né? Por exemplo, vocês devem ter amigos que iniciam no triatlon, de diferentes habilidades, né? Como que vocês veem isso? Como que vocês veem esse mercado de assessorias esportivas que estão se desenvolvendo para o crescimento do esporte e receber esse atleta? Como que é a entrada dessas pessoas? Quem pode fazer, quem não pode? O que vocês acham? Wagner, assim, o que eu vejo hoje, baseado no que você colocou, a gente tem hoje um público que já nasce e tem uma orientação para fazer esporte. Dificilmente é triatlon desde jovem. A gente está falando de crianças de 4, 5 anos de idade, como a gente começou aí a brincar de fazer esporte de uma forma um pouco mais lúdica. A gente acaba vendo o triatlon surgindo, vindo de alguma origem. Então, o atleta, ele veio da natação, e ele acabou desenvolvendo as capacidades ou interesse no triatlon, ou ele vem da corrida, ou ele vem do ciclismo. Infelizmente, a gente não tem essa abordagem do triatlon completo no momento mais oportuno, que é na formação. Existe um melhor esporte, assim, pra começar? O que vocês acham? Tipo, pra ser um melhor triatleta, eu deveria ter começado da natação, do ciclismo, da corrida, ou não existe eu isso assim? tenho um ponto de vista aqui polêmico. Quero saber de vocês. Betão, o que você acha? Eu acho difícil ter um esporte. A maioria, se você pegar nos anos 90, aí a maioria dos triatletas vinham da natação, né? Grande parte deles vinha da natação. Mas hoje, assim, você vê muitos caras... A gente tá vendo aí muitos ex-ciclistas, né, profissionais, vindo pro triatlon. Porque é a parte onde o ciclismo o esporte faz a maior diferença, o maior tempo. Mas eu acho que não existe um esporte específico que vai te trazer benefício lá na frente. Porque, assim, pra nadar você tem que nadar, pra pedalar você tem que pedalar, e pra correr você tem que correr. Existe uma frase bacana disso, né? Não tem... eu vou fazer, sei lá, vou jogar tênis e vou melhorar o meu ciclismo. Não vai. Então, tem essa especificidade, né, do esporte, que eu acho que é muito difícil de você Eu acho que colocar. existe um lado aí um pouco mais técnico, que é o seguinte: em que distância nós estamos falando? Ou seja, será que quem vem da natação é necessário ter, desde pequena, a natação para iniciar no sprint, no standard? Porque na prova longa, eu concordo com você que eu posso ser origem de qualquer modalidade. Aliás, eu posso, inclusive do tênis, de outras modalidades, e migrar para o triatlo, isso não é um problema. Mas quando eu falo do alto nível, para se chegar no alto nível, se eu não tiver a natação, realmente é um ponto extremamente difícil esse atleta conseguir performar no alto nível. Tanto que teve um momento que nós falamos que atletas da natação eram muito bem-vindos. Ou seja, aquele cara que é o terceiro, quarto, quinto lugar em natação, que teoricamente não vai ter uma ascensão no esporte de natação, traz esse cara para nós. Precisamos desse cara, né? Não foi um tempo que teve alguma conversa assim, Richard? Sim. Assim, a natação é onde a gente entende, principalmente quando a gente está buscando atletas com performance que vão para o caminho na distância olímpica.
Por quê? Porque é a prova que o vácuo ele é permitido. Logo, aquele grupo que conseguir manter a ponta na água, sai no pelotão, fica no vácuo, ele pode ser um ciclismo exato. Mediano, contanto que ele consiga ficar na roda e corra, vai né? na corrida. Então, se você pegar hoje, os melhores atletas, eles são completos, mas você percebe que a natação, sim, é o que dá o diferencial e a corrida. São as duas extremidades. Na prova mais curta, a natação tem muito mais peso, né, do que a prova longa. E eu acho que vale falar também que eu acho que é, assim, o calcanhar de Aquiles da maior parte dos triatletas, né? Dos triatletas amadores, sem dúvida nenhuma. Especialmente dos mais novos, assim, não mais novos, mas de quem entrou no esporte mais recentemente, assim. Eu vejo que tem uma grande dificuldade. Aí, a tanto frase que surgiu o negócio do anjo, né? Tem aquela frase do que quem não nada não compete, quem não corre não ganha, né? Exatamente isso. Essa é tinha ouvido essa. Mas essa frase é boa. E tem um ponto muito importante que é o seguinte: o atleta, para nadar, ele vai ter que ter o quê? Uma piscina. É o mais difícil. Então, isso é uma dificuldade tremenda. Aonde nós encontramos uma piscina? Então, eu preciso, teoricamente, de uma academia, né? É evidente que tem piscinas públicas, tem o SESC, tem alguns outros lugares. Ou eu preciso de um clube. Então, isso, de certa forma, eu acho que restringe demais, um pouco o número de nadadores que depois vão evoluir pro esporte. Entendeu? E assim, perguntando aí mais tecnicamente, a natação ajuda, assim, eu ser nadador me ajudaria a desenvolver as outras modalidades ou não? Porque assim, eu vejo que a pessoa que pedala, às vezes consegue correr com uma certa facilidade, ou quem corre também consegue pedalar com uma certa facilidade, mas eu não vejo onde a natação consegue ajudar em tudo. Assim, ela é parte essencial do triatlon, mas não necessariamente ajudaria as outras modalidades. Betão, com a sua mesmo? experiência, assim, o que você acha que pode agregar? Você acha que contribui a natação, sua parte cardiovascular, contribui em força? O que você acha aí com os seus anos de triatlon? Eu acho que parte cardiovascular, né? A natação é totalmente diferente. A natação você tá na horizontal, na água. Então, assim, acho que ela ajuda a desenvolver sua capacidade cardiopulmonar, cardiorrespiratória. A parte de corrida, que você tá de pé, com impacto, com vento contra, com subida, acho pouco provável que vá te ajudar. Da parte mais técnica, o que acontece, basicamente, não sei se até o Richard tem alguma outra informação, mas o que acontece é o seguinte: para eu melhorar na natação, eu tenho que nadar. Para eu melhorar no ciclismo, eu tenho que pedalar, corrida, correr. Só que alguns estudos mostram que você tem sim transferência de ganho do ciclismo para a corrida e da corrida para o ciclismo. A natação é muito, assim, quase nada, né? Então é evidente que parte cardiovascular existe um componente, sempre vai existir, mas parte específica não tenho o que dizer. E além disso, a gente pode colocar que, dependendo da prova, o tempo que você gasta na natação, ele acaba sendo muito pequeno comparado com as outras modalidades. Perfeito. Então, o custo que você tem para desenvolver uma técnica, sendo que você não vai ter ganho nenhum, na verdade, você treina para você não cansar e atrapalhar o resto das outras modalidades. Exatamente, perfeito. Foi muito bem colocado. E o engraçado é que, assim, você tem aí na natação, o grande problema é você nada em piscina ou você treina em piscina e compete muitas vezes em águas abertas. Né? Seja um lago, seja um mar. Aqui para nós tem essa facilidade, né? E uma forma de entrar, talvez seriam distâncias menores, que a gente sempre fala, para todo mundo, e algumas outras modalidades. Eu queria saber do Richard, quais são as modalidades que nós temos de entrada para o triatlon hoje em dia? O aquatlon hoje é o caminho ideal para quem já tem facilidade com a água. Vamos chamar assim, os nadadores, que quem a gente quer que venha para o triatlon, a gente usa o aquatlon como sendo a categoria de entrada. O que é o aquatlon? Obrigada, porque eu ia fazer essa pergunta. A maioria das pessoas não sabe nem o que é o aquatlon. Nada, corre nada, né? Perfeito. Essa pergunta, ela dá margem a uma boa discussão. Quando eu comecei a ajudar a Federação na comunicação, muitos devem ter ouvido falar do biatlon, não é? Circuito biatlon, SP Open. Então, o biatlon, ele na verdade é um esporte de neve. E que por muita criatividade ou até uma tentativa de associar dois esportes, chamou de biatlon, mas na verdade o nome é aquatlon. Mas tem um porquê isso. O aquatlon original, ele corre, nada e corre. Existe uma variação do aquatlon, que é o aquatlon para águas frias, onde pelo fato de você usar roupa de borracha, você não tem como correr. Então você soma a corrida com a última, então você na verdade vai nadar e correr. É o que a gente chamava de biatlon aqui. Mas na verdade o nome é aquatlon, tá? Aquatlon para águas frias. Bom, isso é muito legal, mas aparentemente não é nossa realidade, né?
isso tá um pouco fora daqui, no sentido de águas frias e roupas Então, de borracha. Como que tá isso? pois Qual é. o cenário atual nosso aqui? O grande problema é o seguinte, a água que nós temos aqui é uma água mediana. Não é tão fria, mas também não é quente como é no Nordeste. Eu falando especialmente de São Paulo. Sim. Então, a maioria das pessoas se sentem confortáveis em usar a roupa de borracha, mesmo com a temperatura da água não estando tão fria assim. Logo, é muito comum você entender, e até para a questão de trazer novos atletas, e o fato de sair da piscina, que é um ambiente controlado, onde ele vê o fundo, ele vê a borda, para águas abertas, o uso da roupa traz para ele uma sensação de segurança maior, além de uma facilidade técnica de flutuabilidade, e essa flutuabilidade também ajuda na segurança. Então, o fato de você ter um nadador utilizando a roupa de borracha, ele faz com que a prova seja mais segura e faz com que ele tenha maior facilidade em a transição da piscina para águas abertas. Águas abertas é lagoa, lago, rio, enfim. mar e etc. É. Bom, eu não terminei sobre as distâncias, hein? Então, assim, a gente tem distâncias a partir de 8 anos de idade. Você tem aquático infantil, a gente teve esse ano, 2019, dentro do Wet n Wild. A partir de 8 anos de idade, numa piscina aquecida para criancinhas, com as distâncias compatíveis, são distâncias curtas, de 50 metros de Quantos natação. atletas vocês tiveram lá? Pouquíssimos. É, né? Cerca de 80 atletas, e olhe lá. Infelizmente, ainda não é uma categoria que é tão Sim, popular, mas a gente busca justamente isso. Um dos investimentos que tem estratégicos da federação é estimular o aquatlon como sendo uma categoria de entrada. Além do aquatlon, o que nós temos aí? Eu lembro que antigamente a gente tinha o duatlon ou biatlon, biatlon, não era? Então, eu não conhecia como aquatlon, né? Pra mim sempre foi o biatlon e o duatlon. E o duatlon. O biatlon era pra nós, era lá em São Vicente, Em né? São Na Praia da Vicente, a gente Biquinha. participava lá. E era natação e corrida, uma nadava porrada. 500, corria 3, coração na Isso. boca, Nossa total. senhora. Fantástico. E Era só duatlon isso, nadava era só 500 e isso, corria 3. Tinha uma distância maior, se não me Isso engano, era não tinha? Tinha uma distância Era o 1000 biatlon. com 3, alguma coisa assim, não tinha? Tá, eu cheguei a fazer isso aí. Eu É? fazia o que eu fazia bastante lá em São Vicente, né? O SP Open. Érica, você tem noção do que é isso? Não tenho noção. É um Tô tiro. aqui ainda É. pensando, biatlon, Mas é um tiro. duatlon. Era uma Calma. porrada. É justamente o aquatlon hoje tradicional, que se chama aquatlon standard, que seguindo a linha de nomenclatura, você nada 1000 e corre 5. Tá. É. Existe uma distância mais curta, que é o que foi mais popular um tempo atrás, mas essa distância hoje já caiu meio em desuso. E aí tinha o duatlon, que era o primeiro que eu fiz foi lá na Companhia Atlética do Shopping Morumbi, É, tinha os que os era indoors. a gente corria 3 lá no estacionamento do shopping, né? Aí pedalava 20 na marginal e corria mais 3. É. Então, isso era uma Essas coisa foram bem... as primeiras isso- que eu me lembro. Assim, É. Mas o aquatlon é uma denominação nova, né? Eu acho. Beto, deixa eu só colocar. O duatlon, para quem tá acompanhando, é uma modalidade onde você corre, Isso. pedala e corre. É justamente... Isso é oficial, né? Oficial. É oficial. Justamente é uma modalidade de entrada para quem vem da corrida ou do ciclismo. Normalmente quem vem da corrida tem uma certa resistência à água, e quem vem do ciclismo é mais fácil ele correr Do que nadar. do que nadar. Mas você acha, Richard, que essas provas elas foram criadas em cima de uma demanda do mercado? Por exemplo, os atletas começaram a pedir isso e os organizadores prestaram atenção nesse mercado? Ou foi uma coisa pensada, olha, vamos criar esse tipo de evento para ter um volume maior de atletas que não só participem dessas distâncias, mas que evoluam para um sprint, um standard, provas mais longas. O que você acha? A criação disso, eu acredito que tenha vindo justamente da necessidade, porque isso vem da Federação Internacional, onde triatlo é praticado no mundo todo, então dependendo da situação daquela região, pela característica geográfica Sim. e de tempo, Temperatura, não tem de como clima, nadar. né? É, de clima. Então você pensar no norte da Europa, não existe condições de você nadar em águas abertas. Então você acaba restringindo e acaba... Tanto que lá é justamente onde você tem o maior número de duatletas. E vice-versa. Tá? Então a gente tem essa necessidade de adaptação para tudo. Eu acho que acaba casando também com a necessidade de introdução de novos atletas dentro do esporte. É, uma Agora, coisa- deixa eu só colocar uma coisa que é muito interessante. Esse é muito novo. O Aquabike é uma competição onde você nada e pedala. Não tem corrida. E ela surgiu agora, tem pouquíssimo tempo. São Paulo foi a primeira cidade da América do Sul a fazer uma prova, foi ano passado, em dezembro, no circuito Blue Series. Como que ela surgiu? Ela surgiu nos Estados Unidos, com vários atletas, ex-atletas ou militares que voltavam da guerra com lesão no joelho. E aí isso impede ele de correr. E aí acabou ele, eu quero manter o esporte, já praticava, então ele nada e pedala. E você E- acha que isso vai pegar aqui no nosso país? O que você acha? Olha, eu acho que é uma alternativa.
O Uma aquabike, alternativa, mas, por exemplo, alternativa. você conhece alguém, Beto, que pratica essa modalidade? Não. Por exemplo, eu não tive ninguém não né, que tenho. me procurou, quero fazer aquabike. Então, Não mas vai, deixa não eu vai. fazer uma Tem pouco, pergunta. né? Todas essas modalidades, então, tanto o aquabike, aquatlon, duatlon, vocês acham que são modalidades de entrada para quem quer fazer o triatlon? Ou, assim, quem quer iniciar no triatlon, você indicaria, já começa de um triatlon fitness, que a gente comentou lá no outro episódio, que é um triatlon mais curtinho, ou começa por essas outras? Eu acho que são possibilidades, são ótimas possibilidades, que a maioria dos técnicos desconhecem, tanto que existe, né? Ou se conhece e não sabe as distâncias ou aonde vão ter essas provas. E nós temos um grande problema, que é tentar colocar as pessoas em provas mais curtas, quando essas pessoas muitas vezes tentam entrar no esporte por provas mais longas, né? Então, assim, esse é um grande problema. Por onde começar? Porque se fala muito pouco, né, dessas provas, dessas outras distâncias, pelo menos assim, no meu universo. Pois é. A gente busca que essa informação ela fique cada vez mais popular, mais acessível para os treinadores, entendendo até a característica de cada um dos seus atletas, entendendo qual o potencial e até o interesse. A gente tem pessoas que querem praticar o multiesporte, mas não gostam muito da água. Logo, ele pode Tem participar. medo, né? Tem medo. Ele pode participar de um duatlon. E o duatlon, hoje, é o segundo esporte mais bem colocado. A gente tem mundial de duatlon sprint, standard e longo. Então, assim, tem um mercado grande aí, justamente que são os atletas que não querem ou não têm interesse em usar Aquele água. Thunderman é duatlon? Não. Não. O Powerman. O isso. Powerman é um evento mundial, inclusive talvez venha novamente para São Paulo esse ano. É uma seletiva, então a final ela é agora em Viborg, na Dinamarca, na distância meia, e na distância longa é na Suíça, na cidade de Zofingen. E como você acha, Betão, que o atleta hoje em dia que busca fazer triatlon, qual você acha o meio mais fácil de ele iniciar nisso? Putz, é difícil de falar um caminho. Caminhos são vários, mas É. o que você acha que seria uma facilidade para esses atletas? Eu acho que o caminho principal é começar pela prova curta, né? Eu acho que a porta de entrada é a prova curta, né? Tem Mas uma... Começar pela prova curta, uma mountain bike que seja, Assim, né? e obviamente não dá pra você imaginar... Assim, tem que ter muita coisa de... O cara não pode sair do sofá hoje de 10 anos de sedentarismo e querer fazer uma prova... Existe Tem que ter um caminho, Perfeito. né? Existe Procurar um técnico, procurar orientação, fazer um check-up, né? Pra ver como é que tá a saúde também antes, né? Isso é muito importante. Procurar um técnico, não querer fazer as coisas muito Não, na exatamente, não. na Vou contar- loucura, né? Contar da minha história, quando eu fui começar, me falaram, não, vai lá, eu fui procurar um personal da academia pra me dar treino pra fazer um triatlon fitness, pra você ver o nível de... que eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. E daí me falaram, não, você precisa de um técnico, Mas, alguém Érica, pra te acompanhar. É isso porque- mesmo. A ideia do triatlon fitness é que você tenha um custo mínimo, um treinador de academia vai fazer com que você consiga, sim, completar essa prova. É uma prova de distância curta. Sim, Basicamente, é uma experiência para que você possa tomar o gosto, para daí sim você daí acreditar, decidir se você quer. sim, que você quer aprofundar, contratar um treinador e etc. E tem uma coisa muito bacana que nessas provas curtas é quando você começa a aprender a sofrer um pouco mais, a ter a intensidade, porque as provas curtas possibilitam você a colocar um pouco mais de intensidade. E correr né? com o coração na boca. E fazer as trocas, inclusive, porque o triatlon é o quê? É nadar, pedalar e correr. Então é pedalar, troca, T1, pedalo, troca, T2, corro. Então, para fazer isso de uma forma eficiente, as provas curtas não tem o que falar em termos de qualidade. Tanto que falam que, na verdade, o triatlon são 4 modalidades, né? Porque tem a quarta, que é a transição. Sabia dessa, Beto? Você viu? Nossa, tem coisa que eu aprendo aqui. Ó, tô E profissa. sempre tem alguém gritando ali, vai rápido, para, agora- não senta, não tem... Não. Agora a Existe pergunta- tem um monte. existe uma explicação técnica, assim, a transição é... Existe uma explicação técnica, mas agora a pergunta que não quer calar. Érica, o que é uma transição? Vamos lá, Érica. Bom, na minha linguagem de leiga, a transição é ou a T1, quando você sai da natação, né? Tira a roupa de borracha, está de roupa de borracha, tira a touca, tira óculos, coloca a sapatilha e sobe em cima da bike. O capacete antes, por favor. O capacete. Nossa, se você Ai, colocar a meu mão Deus, na a bicicleta numa prova oficial antes do capacete, dá um problema. E daí, então, essa é a T1 e a T2, quando você chega, né, do ciclismo e daí sai pra correr. Então, deixa a bicicleta, tira a sapatilha, coloca tênis e vaza. Exatamente. De uma forma mais técnica, é uma área marcada, delimitada, onde ocorrem as trocas das modalidades. Bom.
de forma simples. Que você sempre É acha que isso, esqueceu Richard. de deixar alguma coisa, né? Perfeito. Lembrando, tá? Realmente, a gente tem uma preocupação grande com a segurança. Sempre que você tiver segurando a bicicleta, deve estar com o capacete afivelado. Todo o seu equipamento de uso deve estar dentro da sua caixinha, caso tenha a caixinha, mas um lugar é delimitado, justamente para não misturar, não atrapalhar com o do amiguinho. E lembrando que você deve colocar o seu equipamento no mesmo lugar. Não vai colocar no espaço do outro. Isso é uma parte técnica importante. Os técnicos deveriam saber já para preparar os seus atletas, até para não ter aquela muvuca ali de técnico dentro da transição, que é uma área que não poderia existir técnicos, principalmente após, né, a largada da prova. Uma coisa interessante a comentar, para quem não sabe, que tem muita gente que não sabe, é o que é uma T1 ou uma transição 1 e uma T2. Então, a transição 1 é simplesmente a troca da natação para o ciclismo, e uma transição 2 é a chegada do ciclismo, troca, saiu para correr. Tá? Só para deixar bem claro. Wagner, agora tem mais, viu? Tem? Tem mais. Qual é a outra troca? A gente também, no ano passado, de novo em São Paulo, a gente teve a primeira vez na história uma prova de enduro. O que é enduro? É uma modalidade onde você tem mais 2 trocas. É aquela do Super League. Isso. É muito legal Nós essa fizemos prova. aqui em São Paulo. Então você tem a chegada da corrida, a T3, onde você sai da corrida e vai para a água. Troca. Aí depois você tem a sequência da água Que legal. para o ciclismo e do ciclismo para a corrida Se final. fosse eu fazendo isso, acho que eu ia fazer a prova inteira de touca de natação, já que era pra Não, não ter pode fazer. problema de tirar a touca. Pode. Você pode até nadar de E já tênis, vai fazia- tomar um cartão, mas Não, pode. e faz com o óculos de natação no pescoço, né? Sim, Sim. mas elas fazem Mas isso, aí elas pode- correm, a Super League Se você faz olhar nesse até a formato. Luísa, quando correu lá, ela Exato. correu sem tênis. Então, Descalça. assim, isso é possível. É verdade. A ideia da dinâmica da prova é justamente essa. E é uma prova na distância super sprint, que é o novo nome da distância fitness. Então, assim, isso mesmo. é muito curto e para E um é treinador porrada. é uma É porrada demais. o tempo todo. Eu queria saber quantos de vocês já saíram pra correr com o capacete na cabeça. Ou Nossa. se existe um Tem um pessoas amigo nosso que faz saem- muito isso, né, Beto? Hã? Tem, A gente já- conhece o Afonso Bruno, não sei, não lembro o nome dele, eu acho que é alguma coisa assim. Eu já tive um amigo que saiu pra correr com o capacete, pedalar com o capacete ao contrário também. Ah, Foi- já. Nossa, esse Ficou é bem tenso. Já vi interessante também. também. E você, qual foi a pior coisa que você já cometeu numa transição? Um erro grosseiro, que você falou, meu Deus, eu fiz isso. Cara, puta, eu acho que eu nunca fui muito... Vocês me conhecem, como sabem que eu sou bem chato, né? Eu sempre faço uma listinha das coisas que eu tenho que levar pra não esquecer Nossa, nada. E não pode estar torto escrito. Tem, Tem os detalhes. Então, eu até que eu não tenho muitos casos, assim. Já teve casos, por exemplo, de eu sair pra correr e ter esquecido o número e ter que voltar pra buscar. Ou que você presenciou, por É. exemplo. Mas... eu acho o máximo, assim, eu acho muito legal quando eu vejo uns caras que levam uma toalhinha, né? Pra secar o dedo, né? Tirar a muito- graminha O cara do pé. até tira a muito, grama né? do pé. Isso eu acho legal. Eu acho que tem o cara que põe a luva, né? Pra pedalar com aquela calma, né? Tranquilidade, Beto, mas tranquilidade. aí o esporte pra ele, Não, na verdade, claro. não é o E competitivo, ele não tá é o errado, lazer, ele tá não se tá errado, divertindo. exatamente. Eu acho que o cara que coloca a toalhinha, eu, particularmente, né? Não sei nem o que Você ia falar. xingar, você ia xingar. Mas é evidente que eu ia certeza. xingar. Wagner, olha só. Transição faz parte da prova, tem que fazer isso Quem rápido. fica com a roupa de borracha emperrada. Não vamos falar disso. Não, porque- nossa, essa história de roupa de borracha, falando sobre história de outros, eu tava numa prova aqui em São Paulo, aí um conhecido, primeira prova dele, ele veio me perguntar, momentos antes da largada, o que ele colocava primeiro, se a roupa de borracha ou o macaquinho. Aí eu perguntei pra ele, falei, pensa comigo, você vai sair pra pedalar com a roupa de borracha? Ele pensou e ainda ficou na dúvida. Ele falou, mas você pode me ajudar? Eu falei, não, tá bom. Primeiro o seu macaquinho e depois a roupa de borracha. Mas ele não tem, por exemplo, um técnico que poderia ajudar? Não, uma prova pequena, uma prova de distância sprint, primeira prova dele. É muito complicado. O mais bizarro que eu vivenciei numa transição foi verem 2 atletas, um ao lado do outro, tênis iguais, números diferentes. E o cara que tinha o pé maior pegou o tênis do cara menor e eles trocaram. Bom, enfim, chegou um lá que não conseguia calçar o tênis de tão apertado que tava. É bizarro isso acontecer. Mas, Wagner, isso já aconteceu até em prova mundial, tá? É Isso já aconteceu mesmo? em prova mundial, sim. Mas na prova mundial você tem um espaço gigante entre uma. Tem um Mas número, o aconteceu. nome do atleta. Você chega meio Também, zoado, né? É isso que eu ia falar. Ainda. Chega bem... No Mundial, o pessoal faz com uma agilidade absurda. A Né? gente Então, o cara teve- nem olha direito. Teve um atleta que eu não lembra lá em Nutri Day de São Carlos, que eu falei até, não lembro quem foi, que tava com a roupa de borracha de manga comprida e o relógio por cima da manga. Ah, normal. Aí eu falei, Isso como é não, que você mas vai tirar essa roupa com esse relógio? Eu não lembro quem Vai era. Era um arrebentar atleta o da pulseira TT. Não, Era um arrebenta atleta da mais TT, uma não lembro quem pulseira era. do A Garmin. Érica vai lembrar disso. Um outro atleta que nós estávamos treinando, ele colocou a roupa de borracha com o zíper na frente. Puta, eu lembro.
E aí, não satisfeito, ele tirou e colocou novamente. Assim, é uma coisa bem bizarra. Porque fala, meu, como assim? Da onde você veio, né? Mas é por isso que é importante treinar as transições também, né? Tem que lembrar disso, que assim... Mas tão até pouco tempo, ninguém treinava transição. Você sabe disso. Não, eu sei. Eu só queria pontuar que, assim, quem tá pensando em começar no triatlon, treinar triatlon, então tem que treinar as 3 modalidades e é importante fazer o tal do treino de bloco, né? Que é justamente também pra treinar a transição, eu acho, né? É importante saber que errado. É importante saber que existe opção pra todos. Pra quem não quer água, tem opção do duatlon. Pra quem gosta muito de água, vai pra aquatlon e depois ele pode comprar a bicicleta dele depois. Ele pode começar com qualquer bicicleta. Não precisa comprar nenhuma bicicleta cara, pode começar com a bike do amigo. É importante, qualquer idade. Eu comecei com a bike emprestada do meu irmão, emprestada entre aspas, ele nunca mais viu essa bicicleta. Era uma mountain bike, que aí eu comecei a fazer treino ficando na roda com a mountain bike em estrada. Aí depois eu troquei o pneu por um pneu slick, e isso já mudou consideravelmente. Aí quando eu troquei de bicicleta, eu me senti super-homem, porque justamente você tá com um equipamento muito pior, você faz um esforço muito maior. Quando você tem um equipamento razoavelmente adequado, que nem era das maiores, você realmente tem a percepção de que o teu treinamento funcionou. Eu acho importante pontuar isso, que dá pra começar, assim, com qualquer tipo de bicicleta. Não precisa começar com a Super Tri Bike. A minha percepção que eu vejo é que isso também é um limitador de entrada, né? Porque você tem aí os valores das bicicletas, enfim, uma série de coisas. Você realmente pode começar com qualquer equipamento, uma mountain bike dá para você iniciar. Se você não tem uma bicicleta e tem pelo menos uma academia, uma ergométrica, você pode iniciar até você conseguir adquirir uma bicicleta. O importante, acho que é iniciar nos treinos. E um ponto importante é, uma vez que você inicia com equipamento não tão top, não tão bom, você adquire uma força muito grande, você adquire uma habilidade melhor do que quando você já tem um equipamento muito top. Ou seja, você não tem treino, mas você já tem um equipamento muito top. Evidente aqui que eu não tô julgando quem quer comprar, porque se eu tiver dinheiro, eu também posso comprar. Né? Isso aí não vem ao caso. Mas é um ponto extremamente importante, né? E o que a gente vê muito é uma dúvida constante que aparece lá, qual bicicleta eu compro? Né? TT ou Speed. Você começou com qual bike, Betão? Tinha TT? Não existia nem bicicleta, isso, né, Betão? Quase. Fala a verdade pra gente. A minha primeira bicicleta foi eu comecei com a mountain bike, né? E a primeira que eu comprei foi uma Road, uma Alphamec. Foi a minha primeira bicicleta de estrada, na verdade, né? Barra forte. Foi uma... A Erika sabe o que é uma... a primeira bicicleta de estrada. Você sabe o que é uma Alphamec? Não, eu tô aqui só... Barra forte, você sabe? Já ouviu falar, pelo menos? Já ouviu falar? Já viu uma? Não. Foi aí que eu comecei. Olha só, Érica, se você olhar aquele pessoal fazendo entrega com bicicleta, antigamente é mais ou menos aquela. Tá. Tem uma caixa na frente. Uma caixa ou atrás. Levar botijão de gás, água. Sei. Eu também comecei com uma mountain bike e eu fiz minha primeira prova longa, eu fiz com uma road. Você fez seu primeiro Ironman com qual bicicleta? Uma road também. Uma road. Então, dá pra ser feito? Dá pra adaptar? Dá. Existia uma grande diferença daqueles atletas que já possuem uma bicicleta melhor? Sim, mas a experiência que você tem ali, né, a vivência que você tem é incrível. Mas, Wagner, é justamente isso. A bike road hoje, você consegue começar a fazer as distâncias mais curtas. Perfeito. Ela tem um custo até mais acessível. Mais razoável, na maioria, sim. Das vezes, né? Não precisa ser uma bicicleta nova, eu consigo ter um bom produto usado. Eu comprei usado, quando eu saí daquela bike emprestada do meu irmão, emprestada entre aspas, eu comprei uma road usada. E aí depois eu coloquei um clipe. Justamente esse clipe, ele justamente me facilitou nas distâncias onde o vácuo era proibido. No caso, standard e fazer as distâncias de meia, o meio iron e etc. E aí dali sim eu fui engatinhando e pensando em fazer um iron depois de muito tempo. 7 anos eu fiz o iron. Existe uma cultura nossa, eu acho que é um pouco do brasileiro, que é ter o melhor equipamento o tempo todo. Existe uma troca desse equipamento de forma quase que regular. Né? 2 anos eles já trocam de bicicleta. Nós, né? Na verdade nós, eu me incluo nesse grupo, que você acaba trocando equipamento. Quando na verdade lá fora, quando você vai fazer alguma outra prova fora, você vê que os equipamentos muitas vezes são antigos e tá todo mundo fazendo divertindo. O único Ironman que teve em Nova York, né? Eu fiz com o Serginho e tal, eu tava acompanhando o Serginho e nós encontramos um cidadão em cima da bicicleta, com uma bicicleta fixa, de bermuda de tecido grosso, como se fosse jeans, e camisa e uma bota. Uma bota. Essas Caterpillar. Caterpillar. Caterpillar.
Eu olhei aqui e falei, Serginho do céu, o que é isso? Ele falou assim, não e sei. o Iron Man. Não, e nós achamos que naquele momento ele estava simplesmente, ele tinha entrado na prova pra fazer o pedal, fazer uma parte do pedal, ele não era da prova, só que ele estava com o número. Bom, e o cara toda hora passava a gente, né? A gente passava. No final da prova nós terminamos um pouquinho, a etapa do pedal um pouco antes do que ele, e eu fiquei na transição porque o Serginho saiu pra correr, eu não corri a prova. Daqui a pouco me chega o cara e sai pra correr. De Caterpillar? De bota, camisa. É incrível isso. Ou seja, é evidente que eu não tô falando aqui, pessoal, vamos agora todo mundo de bota, camisa e bermuda de canvas, vamos lá, tudo. Mas a ideia é, eu consigo executar as distâncias, uma vez que eu esteja preparado para aquilo e adaptado com aquela situação. Não preciso do melhor equipamento. Então aí já abre uma porta para o início do triatlon, né? Então, assim, dá pra começar com road. Eu mesma comecei com road, acho que não precisa começar com bike de TT. O que eu queria pontuar é que, acho que quando você começa a entrar mais no universo, então, quando você começa a fazer parte de uma assessoria ou conhece as pessoas que já praticam, você vai vendo as bicicletas bonitas, né? A bicicleta de triatlon é muito bonita, ela é diferente. Então, assim, dá vontade de comprar também. Eu lembro, eu entrei com a road lá mega feliz. Eu acho que dali 2 meses eu já queria uma TT porque era mais legal. E isso acontece muito, né? Acontece muito, mas de novo, não quer dizer que não dá pra começar com a road. E lembrando que a característica de uma bicicleta é bem diferente da outra. A Não, geometria e a totalmente. proposta, né? A bicicleta de time trial é justamente quando você vai ficar com a cara no vácuo durante um bom tempo. Então, por exemplo, não adianta nada a pessoa comprar uma bicicleta time trial e fazer uma prova curta. Por quê? A dinâmica da prova vai desfavorecer a geometria da bicicleta. Então tem toda uma questão de equipamento adequado para a proposta de uso. E a gente falou de bicicleta, tem as rodas também, né? Ixi, Então tem toda uma questão de rodas que eu Não acho que não é nem o acaba nunca. foco daqui, mas aí... a lista não acaba. Para entrada em si, eu acho que você realmente não necessita de tudo isso, né? É Não, um claro. pouco mais simples. O que a gente tem que se preocupar muitas vezes, talvez no caso do ciclismo, é com a segurança desses atletas, né? E o rolo, né? Então, talvez falar do rolo aqui seja importante, O né? rolo é um Especialmente item- pra quem mora em São Paulo. O rolo eu já nem acho que é mais um item só de treinamento, é um item de segurança, né, Betão? Sim, sem dúvida. Né? Você faz Ah, seu treino no rolo? Como Eu é que tá faço- isso, Betão? Dos meus 4 treinos de ciclismo, eu faço 3 no rolo por semana. É porque é muito difícil otimiza pedalar em muito. São Paulo, ainda mais, de novo, então voltando ao que a gente já falou antes, às vezes quem entra no esporte hoje não tem acervo motor, não é uma pessoa que veio do ciclismo, não é uma pessoa que veio de praticar vários esportes quando criança. E daí pega uma bicicleta, não tem tanto manejo ali, não sabe fazer curva direito. Ah, só consigo fazer curva pra esquerda, não consigo fazer curva pra direita. Mas, Érica, imagina o risco dessa pessoa numa prova, meu Então, Deus. exatamente, mas daí... E não é só o risco dela, né? Ela está colocando as outras pessoas Sim. em risco. Eu já tirei atleta de prova, né, que estava inscrita, para falar, não, você não vai largar, Exato. porque você não tem condições de manter a segurança. Ah, mas como assim eu treinei? Não, ok, mas você não tem habilidade suficiente que você pode colocar não só você em risco, mas outras pessoas. Era uma prova que tinham 2 voltas no ciclismo e com certeza os profissionais iriam passar por ela. E meu medo era derrubar um atleta profissional no meio de uma prova Eu importante. fui em Caiobá, acho que 2014. Eu tava passando... Faltava 3 quilômetros pra chegar pra correr, né? Lá um meio Iron, né? E um cara na minha frente foi pegar a garrafinha e caiu. Caiu do nada. E eu tava ali vindo, bati com tudo nele. Caí de cabeça, ralei todo o ombro aqui. Aquela desgraça, né? Mas tem que tomar cuidado, né? E aí também é o ponto também da gente também estar sempre atento, né? Acho que a gente tem que estar sempre atento, porque na bicicleta é isso. Qualquer vacilo, você pode cair. Então, E assim, tem que estar sempre esperto. Pra quem não tem esse acervo motor e, de novo, quer começar, porque aqui a gente tá falando de iniciar no triatlon, pode procurar. Tem, hoje em dia, tipo, escolas, né? Que Sim. ensinam os básicos do ciclismo. Sim, ensina curva, a fazer entrada de curva, etc. saída de Então, assim, curva. às vezes você não sente que você tem segurança suficiente, vale investir... Em algumas aulas, né? Exatamente, pra alguém te ajudar. Acho que é um ponto importante pra gente deixar aqui, pra não colocar ninguém em risco, nem Que você é perigoso, nem os né? outros. Exatamente. Você tá, às vezes, E a numa corrida- velocidade alta. É, e a corrida, teoricamente, seria a parte mais fácil, né? Do tri. É. É só botar um tênis e sair correndo, É. né? E, Wagner, qual é, do ponto de vista de treinamento, qual é a influência do bike fit? A bike tá ajustada para todo o movimento do atleta. Olha, eu vou primeiro falar como atleta, né? Eu, depois que já estava pedalando e tinha feito o meu próprio bike fit, no início, eu fiquei aí mais ou menos uns 3 anos, e quando eu fui fazer o meu primeiro Ironman, ou seja, já tinha competido muito, e aí eu fui atrás de um bike fitter.
Então, ou seja, bike fit nada mais é do que você colocar as dimensões da bicicleta, as possíveis dimensões da bicicleta, num formato em que você fique confortável e ao mesmo tempo eficiente, né? É muitas vezes mais confortável do que eficiente, em determinados momentos menos confortável e muito mais eficiente, né? Aerodinâmico. Isso é uma questão do fitter ajustar e conforme isso está relacionado ao tempo do atleta, à flexibilidade, enfim, uma série de pontos aí que é um outro assunto. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que para entrada no esporte você não deveria procurar de cara um bike fitter. Eu acho que porque eu acho que isso é um outro ponto de frenagem de entrada de atletas. Mais um custo, né? Mais um custo. Então, assim, não é que eu acho que se você tem esse dinheiro, é interessante você ir atrás de um bike fitter, já para iniciar. Isso é muito importante para evitar lesões, inclusive. Se você não tem esse dinheiro, você tem como acessar alguns sites, você tem como fazer um bike fit simples, né? E começar a treinar. E né? daí... Se desenvolver um pouco mais, porque pensa, a gente tá falando muitas vezes de uma mountain bike, Sim. de um atleta que vai pedalar 3 vezes por semana, 45 minutos, 1 hora. Ele tem o risco de se machucar? Tem sim, mas ele é tão pouco comparado com os outros volumes ou os outros atletas, seja de mountain bike ou ciclismo, que eu acho que para não ter esse bloqueio inicial, eu deixaria isso para um segundo momento, assim. E assim, é muito mais fácil eu vou colocar aqui entre aspas, fazer o próprio fit de uma bike road ou de uma mountain bike do que uma bike de triatlon, né? Então também tem isso. Então começou com a speed ali, é muito mais simples. Érica, e eu lembrei agora de mais um assunto, a gente falou de casos bizarros, né? A gente falou de subir bike fit, bicicleta e tudo. Eu topei com um rapaz na transição com uma bicicleta com uma corrente e um cadeado na transição. Você tava com medo que roubassem? Aí eu cheguei pra ele e falei, mas por que isso? Ah, não, eu deixei aí. Falei, bom, no mínimo a sua competição vai ser um pouco mais difícil do que pros outros, né? Talvez ele tenha um outro esporte que nós não conhecemos ainda, que é... Ele não tem a chave, ele tem que mexer ali na hora pra poder... E aí, descendo da bicicleta, pessoal, entra no nosso último esporte, que eu acho que é um esporte, teoricamente, o mais fácil mais dos democrático, treinos. né? Mais democrático, é calçar um tênis, pôr o pé no chão e sair pra treinar, né? Eu não sei, você conhece alguém que veio direto da corrida pro triatlon? Putz, eu acho que tenho alguns amigos que vieram direto da que a corrida... Começaram na corrida, inclusive, que é um esporte fácil, democrático. E depois migraram pro triatlo. Eu acho uma porta de entrada interessante isso. Eu mesmo, assim, eu antes de fazer provas de triatlo, fiz provas de corrida, porque na época que eu tava estudando pro cursinho, era o que eu tinha tempo pra fazer. Eu saía pra correr 40 minutos, meia hora. Aí antes até de ter esse contato com o triatlo na USP, eu tive a volta da USP lá, que quando eu entrei... Você começou na corrida, Comecei basicamente. Na corrida, Começou na corrida. Só que a corrida, a gente tem um probleminha, né? Que é o teoricamente a corrida cansa, né, meu? Ela é chato, de todo dia, correr todo dia. Lesiona muito, a minha principal muito busca de buscar o triatlon foi isso. Não é que a corrida é chato, é que todo dia correr fica meio monótono. Você imagina você falar isso pra um corredor que é apaixonado, claro. tem aquele amor que Respeito, o cara fala, né? Respeito. Mas eu acho que eu precisava de uma variação. E aí acho que essa variação veio dessa oportunidade que eu tive aí na USP de conhecer lá. O multiesporte é justamente Exatamente isso. É para você dar outra dinâmica, né? Você sair da monotonia, você ter mais vontade de treinar outras modalidades. E muitos dos triatletas que hoje fazem essas provas e que vieram na corrida, vieram porque em determinado momento se machucaram. Sim. Vieram de lesão. Ou seja, para se recuperar, eles às vezes começam a usar o pedal, o ciclismo, muitas vezes que é o que eles podem fazer, ou mesmo o deep running, e eles começam a migrar para o triatlon. Isso é bem legal, porque a corrida realmente, dependendo de como ela é executada, em termos de volume, intensidade, biotipo do atleta, existe um risco maior de lesão do que os outros esportes aí, né? Se você pensar num atleta que está acima do peso, justamente o caminho mais fácil, a gente falou agora há pouco, é o aquabike. Ele pode nadar, natação é um esporte hiper adequado para quem está acima do peso, e a bicicleta não tem impacto, ele vai estar ali trabalhando justamente a parte muscular, trabalhando o core, quer dizer, é o caminho mais adequado para quem, de repente, não está em condições 100%. Você tem também, o que a gente sempre fala do atleta, é a facilidade que ele tem de não só os parques para correr, não só pôr um tênis e sair na rua. Você tem também a esteira, né? Que é o indoor, que é a mesma coisa que o rolo, né? Agora, assim, eu não sei vocês, mas eu muitas vezes que treinei na esteira, eu não gostava muito. Eu tinha um problema seríssimo, porque eu precisava estar fora, precisava estar outdoor. Eu acho que é alternativa.
É uma É alternativa. uma alternativa, não pode ser a regra, né? Ah, não a gente sei, eu tem amava correr na momentos esteira. que... Eu, por exemplo, até meus filhos nascerem, eu nunca tinha corrido na esteira. Corria, raramente. Depois que eles nasceram, você acaba tendo... Pô, preciso ter meia horinha pra correr. Desce na esteira do prédio e corre meia hora. Aí depois do tempo você vai... Meio que se acostuma a correr na esteira. Eu já corri 1h40, 2 horas na esteira. Mas a rua é muito melhor. E como treinamento também. Porque a esteira, ela é uma alternativa, mas não é igual, né? Então, isso é... Mas, Wagner, não tem treino, pelo menos eu, né, que estava treinando, tinham treinos que eram mais adequados serem feitos na esteira, justamente Quais, por exemplo? um treino para você manter o teu ritmo, Cadência, assim. um outro treino mais progressivo, onde você tenha que manter, digamos, um fluxo de crescimento mais constante. Eu acho que tem treinos, principalmente pro alto nível, que são mais interessantes você fazer sim na esteira, por controlar mais algumas variáveis. Acho que é uma ferramenta, Mas né? eu acho que nada substitui ainda você ter o ganho de propriocepção, de correr na rua, correr na realidade, entender o seu corpo, entender os seus ritmos. É evidente que em determinado momento eu posso utilizar a esteira como, talvez, né? Eu nem sei se isso é verdade, dependendo como você coloca o teu pé na esteira, mas, sei lá, um retorno, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não vejo a esteira só para treinos específicos. Eu vejo qualquer tipo de treino no momento que é necessário para o atleta. Por exemplo, eu lembro de um treino que tava eu, Rodrigo Tomé e o Ricardinho Rist na academia, os três correndo longo pro Ironman. E por que tava na esteira? Porque tava um baita frio fora, chovendo e era véspera. Faltavam 20 dias para a prova. Qual que era a alternativa? Inteligente é ir pra esteira, porque eu não vou me expor mais, né, ao sistema imune numa condição ruim, né? Então tava todo mundo fazendo longo, então era 27, 30 quilômetros, 32 na esteira. E era realmente maçante, mas ali você já tá preparado, a cabeça já entende o porquê você tá fazendo aquilo ali. Mas normalmente correr na esteira pra mim era um pouco mais complicado, assim. Você correu bastante na esteira, né, Erika? Eu acho que é muito pessoal. Eu amo correr na esteira. Eu tive uma certa dificuldade no começo, porque parecia que me doía mais. Tipo, eu já tive fratura de estresse na perna, então eu achava que doía mais a minha fratura. Mas depois de um tempo que eu aprendi a pisar um pouco diferente, daí isso foi, de novo, muito pessoal. Por mim, se eu pudesse correr sempre na esteira, eu acho que é um ganho de tempo incrível, assim. Porque você chega na academia muito mais rápido, já faz o treino, já programa lá, você meio que não foge do programado. Eu gosto muito. Vocês acham que em relação à idade para iniciar no triatlon, você acha que existe uma idade limite ali para iniciar no esporte? Tipo assim, tem que ter no máximo eu tenho 65 anos e não posso iniciar no triatlon. Não, O que depende vocês do que acham? você quer, eu acho, né? Não, completar. Completar, se divertir, qualquer idade é a idade. Lembra que o que a eu gente também está acho. falando aqui é iniciar no triatlo como uma forma de esporte, não tem idade, modalidade esportiva, não competir, não ir pra Kona, não ganhar Claro. troféu, enfim. Com qualquer idade, acho que dá pra começar. Mas olha, tem casos de atleta, me fugiu o nome, mas ele começou, aprendeu a nadar com 55 anos de Nossa, idade que demais. para Fazer completar triatlon. a prova de triatlon. Então assim, é muito tem para legal isso. todas as idades. Tem Acho pra que todos. isso, a idade limite final não tem, basta ter vontade. E agora, o início, cara, o quanto antes, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes de começar a vivenciar os 3 esportes, melhor. Sim, para tudo isso que a gente falou, inclusive. Eu acho extremamente importante. Bom, vamos finalizar por aqui. Eu queria só deixar um recadinho, então. Primeiro, tente fazer sempre alguma atividade física, ou triatlon, ou o que você gostar, sempre com a ajuda de um profissional de educação física. Não esqueça de sempre ter os teus exames em dias. Isso é extremamente importante para a sua segurança e para a segurança do técnico que vai estar trabalhando com vocês. E eu queria agradecer Erika Magrice mais uma vez aqui com a gente, Beto Nitrini e nosso convidado mais do que especial, mais uma vez. Ele não se aguentou, né? Ele teve que vir participar de novo. Ele não se aguentou falando desse assunto. Ele falou, eu quero, eu vou. Eu falei, tá bom, vai, vou deixar. Ainda bem que veio. Eu só preciso saber uma coisa. Richard, complementa? Rinievich. Isso, pessoal, gravaram? Repitam comigo. Richard? Rinievich. Meu Deus do céu, eu não consigo pronunciar isso. Pessoal, muito obrigado e até um próximo episódio do Café com Tri. Café com Tri. A sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.